Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Silvana Wolff. Sejam bem-vindos ao Entre Dois Mundos. Hoje a gente vai tratar de um assunto que parece super complicado, ou não sei se de repente as pessoas leem e não conseguem entender, porque se Jesus cunhou esse termo para Nicodemos, que era um dos mestres da época, e ele não entendeu, achou que o novo nascimento, perguntou assim para Cristo: como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe novamente, né? Mas o que Cristo estava dizendo com o novo nascimento? Todo ser humano que nasce, nasce escravo da morte. Nasce destituído de Deus, separado de Deus. Mas como assim a pessoa nasce viva? Sim, nasce viva nesse corpo aqui, mas espiritualmente está separado de Deus. E como é que em que condição o ser humano deixa de estar separado de Deus? Cristo disse que por através da morte e de sua ressurreição, nós temos oportunidade de vida. Quando a gente nasce, normalmente nasce inserido numa cultura. Os meus pais, por exemplo, eles não sabiam o que é esse termo nascer de novo. E o que acontece? Eu nasci, até os meus 28 anos, vivi da maneira que eu achava que era certo, com os valores e com a moral que os meus pais me ensinaram. Estava destituído de Deus? Sim, porque a gente não tinha entendimento. Então eu vivia a minha vida do jeito que eu bem queria. Então eu era a senhora da minha vida. Eu vivia de acordo com o que o meu umbigo queria. Então eu fazia todas as minhas vontades. E a mensagem do mundo hoje é essa: seja feliz, faça a sua vontade. Então, quando eu entendi que o novo nascimento tinha o princípio de que eu tinha que não mais viver sob o meu domínio, mas que eu tinha que me crucificar, ou seja, deixar de fazer as minhas vontades para fazer a vontade de Cristo, a vontade de Deus por através de Cristo, e que isso implicava em conhecer mandamentos, em conhecer ordenanças, estatutos que foram criados para proteção de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, quando eu acredito que Jesus Cristo morreu naquela cruz para que eu tenha uma oportunidade de vida, e confesso isso com os lábios e com o meu estilo de vida, eu nasci de novo. Então, quando ele fala assim, vocês têm que pegar a sua cruz e seguir após mim para que seja digno de mim. O que ele está dizendo? Que ele morreu naquela cruz para que nós entendêssemos que existe um plano de redenção através da vida, morte e ressurreição de Cristo. E quando a gente entende isso, passamos a viver a nossa vida de acordo com as ordenanças. Então, assim, eu conheci Jesus Cristo. Aliás, eu cheguei a Deus por através de Jesus Cristo, entendi o que precisa ser feito para que não só as palavras que saem da minha boca, mas também o estilo de vida que eu tenho, confesse Cristo. Então, assim, eu não vou viver mais do jeito que eu quero. Se eu bebia pelos cantos, eu vou deixar de beber. Se eu me drogava, eu vou deixar de me drogar. Se eu era um homossexual, eu vou abandonar a homossexualidade. E as pessoas, muitas vezes, quando a gente entra nesse sistema, ficam apavoradas, com medo, achando que, nossa, Deus é homofóbico. Gente, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. As ordenanças, elas existem para nos proteger, né? Proteger dessa mensagem seja feliz. Porque muitas vezes, pra gente ser feliz, a gente tem que passar por cima de outras pessoas, né? São casamentos que são destruídos por besteira, sabe? As pessoas não têm mais as pessoas buscam paixonite, sabe? Aquele amor, a paixão platônica, aquele amor. Não, gente, busca princípio encantado, não existe isso. A gente tá falando de vida real. A maneira como a gente aprende as coisas aqui, do berço até a idade adulta, até a velhice, não tem nada a ver com os valores de Deus. Então, quando eu nasci, meus pais vieram tentando me educar, passando os valores deles, eram valores que eles adquiriram do que o mundo diz ser valor. Então eu estava à moral de Deus. Não é que eu não tinha moral, é que eu não conhecia a moral de Deus. A partir do momento que eu entendi quem é Cristo, confessei para ele os meus pecados, disse assim: Senhor, a partir de hoje a minha vida está entregue às tuas mãos, porque eu entendi quem tu és, entendi o plano da salvação, quero fazer parte disso. Eu não vou mais ver do jeito que eu bem entendo, eu não vou mais desrespeitar o meu próximo, não vou trair meu marido, não vou, sabe assim, existe fidelidade. Então Cristo ensina coisas muito... coisas que a gente, nossa, que eu nem sabia que
existir, assim, a gente vive achando que tá tudo certo, tá tudo bem, não tá, não está. Tem um filme dos Piratas do Caribe, que tem um personagem que é o Davy Jones, ele fala assim, você teme a morte? Né? Então, assim, os filmes jogam na nossa cara muitas coisas que nós somos. E o evangelho, as boas novas, né? A lei, quando a gente começa a ler, a gente percebe que isso é uma afronta, dói. Você fala assim, poxa, eu sou tudo isso. Muitas vezes quando a gente vai pregar o evangelho, porque o que eu estou fazendo aqui hoje com vocês é pregando o evangelho. Porque a gente não sabe o que é evangelho. Eu não sabia o que era o evangelho. E muitas vezes teremos algumas pessoas que dizem ser representantes de Cristo passando o evangelho pra gente da boca pra fora, porque quando você vai olhar pra vida, você fala, poxa, ele tá dizendo uma coisa, mas vive outra. Então, o negar a Cristo não é só com a boca, é principalmente com a vida. Então, a gente tem que moldar quem nós somos ao estilo de Cristo, porque ele disse que temos que buscar a perfeição, ser desperfeitos como eu sou. É óbvio que por ele já saber disso, ele derramou o sangue na cruz e por através desse sangue nos fez reino e sacerdotes, porque ele sabia que tropeçaríamos, ele sabia que em algum momento da caminhada a gente vai cair, vai errar, só que ele nos fez portadores desse sangue, para quando percebermos o erro, falar assim, poxa, eu tenho acesso direto ao sangue, Senhor, me perdoa, cometi um erro, corrija o erro e volte ao caminho, né? Existem dois mundos, gente, um mundo que é pregado pelo reino das trevas, com o seja feliz, né? Um sistema de mundo, quando eu falo mundo, não estou fazendo referência ao planeta Terra, eu estou falando de um sistema criado, que nós nascemos e estamos inseridos nele, e o mundo de Cristo, né? Que é todo um outro sistema totalmente diferenciado. Nós precisamos saber a diferença entre esses dois mundos, saber que eles existem, para conscientemente escolher em qual deles fazer parte. E quando a gente não nasce sabendo disso, infelizmente. E graças a Deus, eu tive a oportunidade de, por através dos que hoje são os meus amigos, meus irmãos, na fé, por através de vida de outras pessoas, a mensagem chegou até mim. Então, assim, Cristo não foi despedaçado naquela cruz à toa. Pedro, Paulo, João não morreram sustentando uma mentira. E essa verdade, por conta da morte deles, porque eles são os escritores os escritores que o autor da vida usou para que a mensagem chegasse até a gente hoje. Então, quando eu vejo isso, eu falo, poxa, eu não passo de um pedaço de carne podre ambulante, assim como todo o resto da humanidade. Então, se existe um amor superior à própria vida, que sabia que ao entregar essa vida pra gente, nós teríamos oportunidade, como que eu vou negar? Não tem como negar. Então, assim, às vezes eu vejo pessoas abrindo a boca para dizer que é cristã, e eu vejo que porque o próprio Deus diz, eu tenho gente que fala assim, não julgar, eu não vou julgar os de fora, os que estão dentro, que diz que é cristão, se eu ver fazendo merda, eu vou falar, você tá fazendo errado, tá? Que ajuda, você tá fazendo isso e isso errado, porque o nosso Pai, o nosso Senhor, disse que tem que ser feito assim, assim, assado. Você está precisando de ajuda para sair desse erro? Eu te ajudo, estou aqui para isso. Os de fora, gente, os que não querem... Porque assim, a mensagem de Cristo foi enviada para todos, mas não é obrigatoriedade. Ele não está obrigando ninguém a segui-lo. Muito pelo contrário, ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados. Né? Então, ele veio para quem? Veio para os sábios? Não. Veio para os doutores do mundo? Não. Veio para os sãos? Não. Ele veio para gente que entende que está errado, que percebeu que está errado. Então a mensagem, quando chega para a gente da lei, esfregando o nosso erro na nossa cara, para que esse erro seja abandonado e nossa vida seja limpa, que Cristo venha limpando a nossa vida. Então, quando a gente entende esse amor, compreende o Evangelho, e também, claro, que muitas das informações que ele tem só são discernidas pelo Espírito. Ou seja, eu acredito em Cristo, vou viver a mensagem e através do conhecimento que eu vou adquirindo através dessa mensagem, eu vou me limpando. Então, eu vou me tornando madura na fé, eu vou me tornando íntima de Deus. E isso só pode acontecer por através de Jesus Cristo. Então, tenham isso em mente. Saibam que a única maneira de conhecer a Deus é através da Bíblia, não tem outro jeito. É claro assim, por exemplo, Silvana, mas tem gente que não sabe ler. Tudo bem, mas existem aqueles que Deus envia para que a mensagem dele chegue a essas pessoas, né? E essas pessoas têm uma responsabilidade muito
muito grande, porque a partir do momento que eu tenho conhecimento do que o meu pai deixou por escrito e eu ensino alguém errado, o sangue dessa pessoa vai recair sobre mim, porque a minha obrigação para com o reino é o amor. E como é que eu exerço esse amor? É passando a mão na cabeça das pessoas, dizendo assim, não, faz o que você bem entender, seja feliz. Não, é quando eu viro para a pessoa e falo assim, ó, você está errado, você está morta espiritualmente. É preciso entregar a mensagem, a boa notícia da crucificação de Cristo, a boa notícia de que nós, por através deste, que foi um dos maiores homens, do homem mais inteligente que passou pelo planeta Terra, nos deu. Então, estejamos conscientes dessas coisas, saibamos que vivemos num sistema de mundo que muitos chamam de Matrix e não é mentira. Todo o planeta Terra já ouviu falar num homem chamado Jesus. Uns falam Jesus de Nazaré, né, às vezes de maneira pejorativa, e isso tem um peso gigantesco. Então, assim, não abra a boca para falar daquilo que não conhece. Saiba quem é. Muitos historiadores têm obrigação de ler a Bíblia. Só não discernem o que está escrito porque não tem um espírito para discernir. Porque quem vem anunciando isso, que não fala de si mesmo, vem confirmar Cristo, é o Espírito de Deus, que é santo. Então, foi derramado sobre nós. E vamos desmistificar, vamos desmentir algumas coisas que alguns pai que dizem ser pai, né, da igreja, que sei que lá, né, não chamei ninguém de pai, né, ele estava se referindo o quê? Não vou chamar meu pai terreal de pai, geneticamente falando? Não é disso que ele está falando. Ele está falando que tem uns termos aí que a gente chama, por exemplo, papa, e estamos colocando o cara como se fosse um pai espiritual, e o nosso único pai é Deus. E só existe uma maneira de chegar até ele através de Jesus Cristo. Nenhum homem pode se colocar neste lugar, somente Cristo. Porque quem morreu naquela cruz para que a gente tenha oportunidade foi Cristo. Não foi nenhum desses líderes religiosos que andam falando que é cobertura espiritual das pessoas. A nossa cobertura espiritual é Jesus Cristo. Aceitem ou não, é o que está escrito. E outra coisa, Deus é absoluto, ele não é relativista, tá? Aliás, Deus não é relativo, ele é absoluto. E chegue a ele quem bem entender. Quem não quiser, gente, ele não obriga. Só que saiba que só tem dois caminhos, com ele e sem ele. E quando ele trouxe Cristo à tona, foi justamente para que saibamos que tem uma saída, tá? E a saída exige crucificação de carne. Ou seja, se eu roubo, não vou roubar. Se eu mato, não vou matar. Ai, tem peso, tá? O matar hoje não é só matar, tirar a vida da pessoa, tirar a vida da pessoa, literalmente. Mas quando você fala mal da pessoa, você tá tirando a vida dela, tá? Então, assim, prestem atenção vocês que dizem que são cristãos, porque isso tem um peso. E vocês que não são, querem participar, sejam muito bem-vindos. Porque eu aguardo um mundo que está prestes a ser reconstruído, um planeta Terra reconstruído, governado pelo meu Senhor Jesus Cristo, aquele Senhor que nasceu lá em Israel, tá? Que é judeu. Então, eu aguardo ele. Não brigo por direita, por esquerda, por negro, por branco, por azul. Todos somos seres humanos passíveis dos mesmos erros, com as mesmas oportunidades em Cristo. Então, que isso fique bem claro, ele veio para todos, porém nem todos são para ele. Porque isso é uma escolha. Eu escolhi viver Cristo, vou pagar o preço, me posicionei espiritualmente e não há nada no mundo que possa mudar isso, tá? A não ser, porque pense o seguinte, o nosso inimigo somos nós. Tudo tá aqui, ó. Tudo começa aqui. Então, prestemos atenção, tá? E nós traremos outros vários assuntos. Vou falar dos meus irmãos na fé, como a gente consegue chegar no conhecimento, sabe? O que é necessário saber para não ser enganado pelos mercenários da fé, o que eu preciso saber para ficar firme, porque assim, claro, gente, é muita sabedoria nesse livro. As pessoas falam assim, mas foi escrita por homens. Os animais não escreveram nada ainda, tá? Então, assim, ó, tem um engraçadinho ou outro que dissesse assim, mas eu confio numa parte da Bíblia e não confio na outra. Meu querido, então, você não confia num pedaço, não confia no todo. Porque não tem essa, tá? E quem escreveu sim inspirado, porque a Bíblia não dá um ponto sem nó. É o livro mais inteligente que eu já li em toda a minha vida. Eu, com a minha pequenez, porque quando eu comecei a ler a Bíblia, eu percebi que eu não sabia ler. Percebi que eu era uma analfabeta. Tá?
Na verdade, analfabeta não, né? Eu não sabia ler. Me ensinar, eu aprendi a ler dentro desse sistema todo, sei juntar as palavrinhas aqui, mas e o discernir? Então, a partir daquele momento, eu percebi que eu era carne podre ambulante, que achava que sabia muita coisa, porque lia em filosofia, ciência, ai, tô por dentro de tudo, quando na verdade eu estava num mundo fantástico de Bob, né? Mas, graças ao meu Senhor Jesus Cristo, ele destruiu tudo aquilo que eu acreditava para que desse luz aquilo que é o mais importante, tá? Então, saiba que a escolha tá na mão de vocês. E o que vocês me dizem? Qual é o seu mundo? Tchau, até a próxima.